e nós vamos falar. Mas agora eu gostaria de convidar você que tem a Bíblia, pegue a Bíblia na sua mão, e hoje nós vamos estudar, nós estamos falando dos dias de Pentecostes. Então, hoje nós estamos no 18º dia de Pentecostes. E nesse dia maravilhoso, esse 18º dia, nós já tivemos a oportunidade de nos prepararmos para nos melhorarmos, não é? A gente não cuida, nós não nos cuidamos de nós como seres, né? Cuidamos da nossa saúde, cuidamos da nossa estética, cuidamos da nossa beleza, cuidamos do nosso corpo. E assim, esse cuidado, quer dizer, não é uma obrigação, não é uma imposição, mas nós queremos estar melhores. Assim também é o lado espiritual do nosso ser, não é? Nós queremos cada dia mais melhorarmos, e é necessário isso, porque a partir do momento que nós caminhamos com Jesus, a palavra de Deus, nós aprendemos na palavra de Deus que todo aquele que tem um encontro com Jesus, Jesus o faz um sacerdote ou uma sacerdotisa. Então, se eu tive um encontro com Jesus, eu estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E aí nós voltamos onde? Né? Há 2024 anos atrás. Aqueles homens estavam ali com medo dos romanos, com medo dos judeus, e também precisava quebrar algo na vida deles que ainda era um certo tipo de incredulidade, porque mesmo vendo tudo que Jesus fez, mesmo presenciando os feitos de Jesus, eles ainda tinham dúvidas. Eles tinham dúvidas. E era necessário eles ficarem, como Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quer dizer, não era simplesmente, olha, fique aqui uma semana, faça um jejum aí e tal, fiquem apreensivos e vocês vão ser revestidos de poder, vocês vão sair por aí, né? Vocês vão ordenar, vocês vão determinar e etc e tal. Não. Foi necessário 7 semanas, mais um dia, ou 50 dias, aguardando o cumprimento dessa promessa da descida do Espírito Santo. E entendo que eram 120 pessoas no cenáculo, não é? E eu tive a oportunidade de ver lá como é o local. Não é um local tão grande. E essas pessoas, a palavra do Senhor diz que no cumprimento da promessa de Joel 2:28, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós, como pentecostais, né, que cremos nessa doce e maravilhosa graça que nos foi dada por Deus através de uma promessa de Jesus que enviaria o Consolador, nós que somos pentecostais, nós aprendemos com o que ocorreu há 2024 anos atrás, e hoje, todas as vezes que chega essa época, se nós fugimos dos princípios ou dos padrões bíblicos estabelecidos nos ensinamentos de Jesus, nós temos essa oportunidade de refletir e voltarmos, pelo menos voltarmos, sermos restaurados e voltarmos a ser, não é, quem Deus quer que nós sejamos. Ou éramos, tínhamos intimidade, éramos cheios, revestidos de poder do Espírito Santo, porém, às vezes, digamos que o mundo nos faz perder essa essência. E uma das coisas que eu quero orientar aqui aos pastores, aos dirigentes de igreja que está à frente de um trabalho, não é? Se você não está à frente, mas tem comunicação com seu pastor e tem a oportunidade de estar no altar, o inimigo liberou uma palavra, o inimigo de nossas almas, ele desafiou o povo a orar. Eu falo que ele sempre atira no pé, porque quando ele lança um desafio, ele acha que ele tem mais poder do que Deus para nos influenciar. Então, o desafio que o inimigo lançou para o povo crente é:
O povo não ora mais de joelhos na igreja. O povo está prostrado diante de quê? Diante do mundo, diante da mídia, diante das redes sociais, no geral, né? Diante talvez de situações, de coisas que o afasta da presença, tira a presença e tira a intimidade. Então, aliás, antes, nós já começamos a fazer todos os cultos que eu estou e orientei as congregações que todos façam isso. Antes de começar a ministração da palavra, toda a igreja dobre os joelhos e nós não vamos dar esse gostinho para o inimigo de nossas almas. Então, nós que somos pentecostais, nós temos que buscar, né, buscar restauração, renovação, buscar melhorar o nosso nível de intimidade com Deus, porque assim nós seremos todos usados e ousados no poder do Espírito Santo de Deus. Somos pentecostais, nós somos todos provocadores de milagres. Amém? Então vamos para a palavra. Hoje nós vamos ler segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios. E nós vamos trabalhar hoje no capítulo número 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Eu não sei se a chuva, o barulho da chuva, né? Aqui no meu escritório tem forro, lá fora não tem, que é telhadozinho. Mas está incomodando o barulho? Para alguém está incomodando? Está me ouvindo bem? Não dá pra escutar Vocês a chuva, estão me não. ouvindo bem? Aí? A chuva não dá pra ouvir. Oh, oh. O áudio tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Hã? O áudio está bom. Dá pra ouvir Tá bom? perfeitamente. Então tá ótimo. Então, deixa eu consertar aqui meu. Pronto. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Ricardo apareceu, aleluia. Dou desconto para você que você trabalha muito. Você e a tia Eliane trabalham muito. Então, São Paulo não está chovendo, está fazendo frio. Estou sentindo falta do pessoal do Pernambuco, é? Pernambuco, Thiago? A minha mãe tá aí. Ela voltou Não, pro. não, seu tio Antônio. Não, ele não entrou. Entraram? Não Não, entrou. algumas pessoas não aparecem, mas eu já aprendi como é que faz para saber todos que estão. Maravilha. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo número 11. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo número 11. Vamos ver o que diz. Olha, o título, né? Alguns que gostam de anotar para usar um termo mais sofisticado, pode chamar também de epígrafe, não é? O título desse texto. Diz assim: o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? É trazer de volta, é religar, né? É tornar. Então vamos lá. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Mais um tiquinho, versículo 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriarem na aparência e não no coração. Versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu
por todos, logo todos morreram. Isso assusta, hein? Eu vou explicar depois. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra. Fique à vontade em nosso meio, tenha liberdade e fala conosco, que nós possamos melhorarmos, estarmos melhores, porque assim o Senhor diz na tua palavra. Fica conosco, nosso doce Consolador. Vamos lá, então. O ministério da reconciliação é a palavra de hoje para nós. E o versículo 11 diz que, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Porque quando eu apresento a Deus a minha fé, quando eu me apresento a Deus crendo que Ele é poderoso, que Ele é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou eu penso, eu estou demonstrando a minha fé. E nesta demonstração de fé, outras pessoas estão nos observando. E alguém pode entender dessa forma: olha, ocorreu tal fato na vida dele, ou ocorreu um milagre por causa da fé que ele devota ao Senhor. Mas como eu vou ter fé, eu vou crer no Senhor para que Ele faça aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, que eu quero conquistar ou que eu sonho, seja em qualquer contexto da vida. E alguém está me observando, como eu tenho falado nos últimos tempos, o que Deus faz ou o que Deus tem feito na minha vida. É a oportunidade de eu estimular a fé de alguém, de levar alguém a crer contra as possibilidades, contra um sistema, até mesmo contra a ciência ou contra a medicina. Não querendo, com isso, deixar as pessoas, né, às vezes, o direito de afrontar os médicos. Quando o médico vem com o diagnóstico, ele vem com o que ele aprendeu segundo a ciência, segundo a medicina. E eu já vi muitas pessoas falar, quando o médico veio falar, não tem mais jeito, eu falei, aqui, doutor, só não sabe de nada porque eu sirvo a um Deus vivo que pode mudar a história. É ignorância. Porque ele estudou para isso, ele sabe. Eles têm as limitações, ele não pode dar uma esperança. Alguns até falam, né? Se ocorrer tal fato, é um milagre. Se você crê em Deus, ou se você não crê, passa a crer porque o que ocorreu é um milagre. E assim, hoje, os médicos, alguns deles já estão entendendo assim. Mas eles têm o lado ciência, o lado medicina, o lado homem, o lado natureza humana. Agora, quando eu exerço a minha demonstração de fé, é quando eu vou falar para ele, olha, assim, a situação é difícil, o caso realmente é grave, mas eu sirvo a um Deus, e eu não posso negá-lo agora, e eu creio que Ele pode fazer por mim aquilo que eu necessito, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, mas eu creio num Deus que pode. Eu creio num Deus que ressuscita, eu creio num Deus que não há impossibilidades para Ele. E depois de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 6, né, na oração de Ana, quando Ana fala o quê? Versículo 6, o Senhor é que tira a vida e a dá.
Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, mas também enriquece. O Senhor abaixa, mas também exalta. O Senhor pega o mendigo na miséria, no monturo, lá no pó, e faz assentar entre príncipes, reis e governadores. Como não ter fé em um Deus desse que pode fazer todas as coisas, inclusive, ele pode permitir que alguém desça a sepultura, mas ele também pode tornar a fazer subir dela. Isso é exercício da fé, é colocar a fé em ação. Então, nós temos aqui até bons testemunhos de pessoas que convivem diariamente, né, que é o nosso irmão Ricardo e a esposa dele, a tia Eliane, que trabalha, né, em hospitais e convive ali na medicina com os extremos, com a vida e com a morte, com a quase vida ou quase morte, e todos os dias lidam com dor ou sofrimento ou tristeza de alguém, e que, de uma certa forma, eles vão também, tia Eliane, de uma certa forma, eles vão testemunhar, e como testemunha, porque a última vez que eu estive em São Paulo, né, nós estivemos conversando, eu, Hélio e o Ricardo, e ela me contou coisas que eu vou te falar, viu? Eu vou falar para vocês, coisas que ocorreram, né, dentro de hospital, no tratamento ali das pessoas, ou no cuidado das pessoas, e coisas que não está, vamos dizer assim, no nosso alcance, está além das nossas limitações, coisas que eu vou falar para vocês. Quando eles falam do que acontece, né, até mesmo quando a morte vem buscar alguém. É algo misterioso. Então, a nossa fé se baseia nisso. Hoje eu não vou contar, porque senão eu vou sair muito do tema, mas eu vou contar de uma mulher que morreu de câncer, deu bicho no olho, e morreu. A família afastou dela, porque ela cheirava mal, e etc e tal, não quiseram mais contato. Ela morreu. Mas há uma diferença entre os santos que dormem, porque ó, quando é homem, quando é crente, é homem de Deus, é mulher de Deus, é cristão, quando morre, a Bíblia chama de santo que dorme no Senhor. Mas quando é um cidadão comum, uma pessoa, uma criatura, a palavra fala o quê? Morreu e foi sepultado. Mas na hora de recolher a alma, aí a história muda. Não vou entrar nisso hoje. Outro dia eu falo sobre esse assunto. Mas eu vou continuar aqui. Então, nós, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, diante do que ele é, diante da grandeza dele, diante da beleza dele e a santidade dele, persuadimos os homens a fé. Então, quer dizer, se eu demonstro o temor que eu tenho em Deus, se eu demonstro que eu creio em Deus e que Deus é soberano e é Deus sobre todas as coisas, eu vou fazer com que as pessoas reconheçam isso juntamente comigo. Então, nós vamos persuadir. É o nosso dever estimular a fé das pessoas. É o nosso dever, quando está tudo ao contrário, quando está tudo de cabeça para baixo, estimular as pessoas a crerem que Jesus pode mudar a história dela. E é bem assim, ó. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. E quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Aí entra a parte, o Deus do impossível não desistiu de mim e nem de você. E nós temos que demonstrar que esse Deus maravilhoso não desistiu de nós, ainda que não mereçamos. Mas ele não desistiu nem de mim e nem de você e fará maravilhas em nossas vidas. Mas, vamos continuar aqui, parte B do versículo 11. Mas se somos manifestos a Deus, espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é? Se somos manifestos a Deus.
que nós aprendemos isso. Ele está falando, olha só, se eu tenho condição de manifestar diante de Deus ou a Deus, reivindicando qualquer coisa, ele está dizendo assim, olha só, espero que a vossa consciência, a consciência é o caput, é o intelecto, é o centro das nossas intenções, é o nosso campo de batalha. É aqui, todas as nossas pelejas, todas as nossas guerras, tudo se vence aqui. Então ele está dizendo, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Ele quer que eu entenda que se ele é manifesto, ou se ele manifestou, se ele manifesta a Deus, ele quer assim, olha, eu quero que vocês também entendam isso, e tenham isso nas vossas consciências, no vosso coração, que nós somos manifestos, que nós nos apresentamos perante Deus, reivindicando de Deus aquilo que nos é necessário. O versículo 12 diz assim, olha, porque não nos recomendamos outra vez a vós. Ele está dizendo aqui, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nós. O que significa isso? O que nós estamos fazendo hoje? Tirando proveito na lição, no ensinamento, na instrução do maior dos apóstolos, do maior missionário, do maior evangelista, do maior profeta e homem de Deus, que foi o apóstolo Paulo. E ele está falando assim, olha só, olha, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós. Ou seja, vocês têm a liberdade de dar testemunho dos feitos maravilhosos que Deus fez através de nós, e mais do que isso, fará através de vocês também, quando vocês manifestarem a vossa fé. E ele diz mais, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Olha só, o estereótipo, né? A aparência física, o nosso exterior, às vezes pode falar muito, ou não pode falar nada. Eu posso ter aparência de piedade, eu posso estar bem vestido, bem trajado, mas isso não quer dizer nada. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Não é há um tempo atrás, nós estávamos na nossa igreja, era um culto de jovem, estava todo mundo dançando, eu lá pulando também, tal. Aí, de repente, passou uma mulher lá com vestidão lá no pé de uma igreja que se diz, né, tradicional, tal, e falou assim, esse povo vai tudo para o inferno. Aí a pessoa, por quê? Olha, dançando dentro da igreja, vai tudo para o inferno. E essa mesma pessoa um dia me procurou e falou assim, pastor, tem uma pessoa que falou que vocês vão tudo para o inferno porque vocês dançam dentro da igreja. Mas escuta aqui, fofoca não leva para o inferno, não. Porque ela é a maior fofoqueira. Escuta aqui, comprar e não pagar não leva para o inferno também, não. Ela compra e não paga. Ela fala mal de todo mundo. O Espírito Santo logo me trouxe o quê? O vestido comprido lá no pé e Naamã. Cheio de medalhas, cheio de divisas, cheio de tudo enquanto há, cheio de poder, cheio de riqueza, cheio de dinheiro, mas debaixo de tudo aquilo tinha lepra. A aparência da piedade. E aparência não quer dizer absolutamente nada. Agora, o apóstolo aqui vai dizer assim, olha, essa aparência, ou essa glória, ou alguém que vá se gloriar, tem que gloriar-se onde? Não é na aparência. É aqui, ó, no coração. Porque o coração, segundo a palavra, o coração do homem é terra que ninguém vai. Quem vai no nosso coração? Só nós e o Espírito Santo, se nós permitimos. Se não permitimos, nem o Espírito Santo não vai. Mas se permitirmos, ele vai e faz uma varredura espiritual em nosso ser. É por isso que de tempos em tempos nós temos que sermos tratados. De tempos em tempos nós temos que permitir. Muitas vezes nós pensamos assim, agora eu já aceitei Jesus e agora eu não preciso de libertação, não preciso de mais nada. Olha só, é muito pelo contrário.
Porque às vezes nós levamos ponto de contato para dentro da nossa casa. Às vezes até uma roupa que nós vestimos. Às vezes objetos dentro da nossa casa. Uma coisa que os nossos filhos ganham, que a gente acha que é bonitinho e taca aquilo na criança. Uma imagem ou qualquer objeto que a gente leva, a gente não sabe a origem, a gente não sabe se houve algum pacto, alguma consagração, ou que foi feito através daquilo, ou para prejudicar a vida de alguém, ou a pedido do próprio inimigo, digamos, um pacto, e a gente leva alguma coisa para dentro da nossa casa, até mesmo os alimentos. E aí a gente começa a padecer aflições, enfermidades, dificuldades dentro de casa, confusão no lar. Por causa de quê? Porque nós levamos um ponto de contato para dentro da nossa casa. Até roupa, viu, irmãos? Até você leva um ponto de contato para dentro da sua casa e é a área por onde o adversário vai entrar. Mas aí, essa piedade ou essa glória, ou quem vai se gloriar, deve se gloriar aonde? Não é na aparência, é no coração. Agora, o versículo 13, aqui começa a minha pregação. Versículo 13 diz assim, olha, por quê? Se enlouquecemos, é para Deus. O que é loucura para o homem? Loucura para o homem é o quê? Estado de insanidade mental, né? A pessoa que não está bem do seu intelecto, do centro das suas intenções, a pessoa que não responde por si nem pelos seus atos. Isso é loucura, não é? E esse tipo de loucura, segundo a ciência, segundo a medicina, tem que ser tratado, às vezes, né, há um tempo atrás, aqui na região Minas, aqui descendo para a zona da Mata Mineira, mais próximo ali de Juiz de Fora, Barbacena, tinha manicômios. E as pessoas tidas como loucas, ou com loucura, ou chamadas de doido, essas pessoas eram internadas lá. E eram tratadas à base de choque, sem roupas, ou água fria, e às vezes ficavam presas em lugares onde elas faziam suas necessidades fisiológicas ali mesmo, e se misturava com aquilo ali. Era o tratamento de uma pessoa, talvez com um quadro praticamente irreversível. E as pessoas eram tratadas assim. Então, para a medicina, para a ciência humana, esse estado de insanidade mental, essa loucura, é sinônimo de tudo isso aí. Porém, quando ele fala que porque se enlouquecemos é para Deus. Se somos loucos, ou se de uma hora para outra nós enlouquecemos, é para Jesus. Sou louco por Jesus. E de repente uma pessoa que é louca por Jesus, ela vai andar por aí plantando bananeira, mandando beijo para o céu, dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu sou louco por ti. Alguém pode até tentar te colocar numa camisa de força, porque vai falar: enlouqueceu de verdade, tá doidão. Não é? Mas vamos entender isso no contexto espiritual. É a sua maior declaração de amor ou de fé para com aquele, nós vamos chegar lá, para com aquele que não mediu esforços, não poupou, né? Nem mesmo seu próprio filho, e antes o entregou por nós. E a palavra diz o quê? Como não nos dará com ele também todas as coisas? Aí nós vamos ver o quê? Porque se enlouquecemos é para Deus. Então, quer dizer, às vezes eu falo sempre que profeta é maluco. Profeta, às vezes, as ações de um profeta, às vezes, deixa algumas pessoas escandalizadas. Eu falo, eu sou profeta, eu sou maluco. Atos proféticos é comigo mesmo, porém não sai por aí fazendo ato profético, dando rosa para ninguém, nem sal grosso para ninguém, nem mandando ninguém passar no vale do sal. Até mesmo porque, segundo a Bíblia, a única coisa, vamos dizer assim, em termos materiais, em termo material que Deus mandou usar, foi quando o rei Ezequias adoeceu, e para sarar a chaga, Deus mandou fazer pastas de figo para colocar na chaga. Eu creio que é um emprástimo. Mas fora disso, Deus anunciou o óleo, que é
o óleo da unção, né? Com a unção, tem óleos, hoje, já que aqueles tempos já tinha óleos, várias especiarias, né? Quando eu fiz o ato profético aqui com 12 óleos, eu fui descobrir especiaria que eu nunca nem tinha visto falar, inclusive um óleo chamado, uma essência chamada Israel. É um óleo maravilhoso. Se a rede social pudesse transmitir cheiro, eu ia pegar um pouco ali para você sentir. É maravilhoso esse óleo chamado Israel. Tem outros, não é? Agora, quando nós vamos entender que essa, digamos, essência ou especiaria ou algo que nós vamos usar, entendendo que nós vamos praticar um ato de loucura, não é uma coisa que vai escandalizar, porque nós não estamos aqui para gerar escândalo. Nós estamos aqui para propagar o evangelho, para pregar boas novas. E o único antídoto que nós temos direito de usar à vontade, buscando autoridade para isso, é o quê? O sangue de Jesus. O poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Então, é isso. Então, se enlouquecemos e se conservamos o juízo, é para vós. Por que ele está falando isso? Eu quero que você entenda. Se conservamos, o que é juízo? Vamos entender juízo segundo o contexto físico e juízo segundo o contexto espiritual. Loucura no contexto espiritual é estado em que se encontra os que estão separados de Deus. Isto é a maior loucura que existe. É o estado em que se encontra os que estão separados de Deus. Isto é loucura. Agora, vamos lá, no juízo, né? Se conservamos o juízo, é para vós. Às vezes nós até usamos uma expressão, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por quê? Juízo, eu não sei, eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo aqui já ouviu falar isso. Juízo e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é? Porque juízo nos aproxima de Deus, nos qualifica diante de Deus, nos apresenta para Deus como quem nós somos de fato, né? A loucura não faz mais parte da nossa vida e nós agora temos juízo. E ele disse assim, olha aqui, e se conservamos o juízo, é para vós. O juízo conservado em nós é para benefício próprio. O juízo conservado em mim é para que demonstra que eu estou cuidando de mim mesmo, porque eu não quero perecer e não quero sofrer condenação pela loucura, pelo estado de insanidade mental. Aí agora, vamos lá, né? O versículo 14. O amor, por quê? O amor de Cristo nos constrange. Olha só, que amor é esse? Amor ágape, o amor universal, o amor sem igual. Esse amor que nos constrange. Sabe por quê? Às vezes nós olhamos para Cristo, para as marcas das chagas, e nós vamos pensar assim, que amor é esse? Mas olha só, esse amor que nos constrange, julgando nós assim, não é? Mas agora ele fala, dando sequência aqui, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Gente, ontem eu falei isso no culto de bambus. Todo mundo, as pessoas que estavam no culto, começou a olhar uns para os outros com os olhos arregalados. E para assustar mais um tiquinho, eu falei com todos, eu falo assim, agora, procura uma pessoa bem bonita aí do seu lado. Olha para ela. Se não tiver, olha para mim. Aponte o dedo para ela e fala assim, isso quer dizer que você já morreu. Todo mundo assustou, irmãos.
Eu falei assim, calma, eu explico. Aqui a palavra está dizendo se ele morreu por todos, não é? E se morreu por todos, logo todos morreram. Eu quero que você aprenda e entenda uma coisa comigo. Se Deus quisesse poupar a Jesus como seu único, como João diz, como Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele entregou o seu único filho para morrer por todos. Por que Deus teve que fazer isso? Vocês se lembram do rigor que Deus operava no meio do seu povo? Você se lembra que com Deus era dente por dente, olho por olho, pele por pele? E Deus, então, ele prometeu a morte para os rebeldes. Ele prometeu a morte para os desobedientes. Ele prometeu matar todos no deserto. Por várias vezes Moisés teve que interceder, porque Deus queria exterminar aquele povo e começar uma nova geração, uma nova descendência. E Deus matou muita gente no deserto, inclusive os que saíram lá. 680 mil pessoas que saíram do Egito, que foram libertos da escravidão, todos morreram no deserto por causa de uma desobediência e uma rebeldia. E aí Deus tinha que fazer isso de novo agora. Quando ele enviou Jesus, mas para que ele continuasse rígido e rigoroso, e ele não deixasse de cumprir a sua palavra, porque se ele não envia Jesus e cumprisse a sua palavra na íntegra, ele teria exterminado a humanidade na terra. Mas aí o que ele preferiu fazer? Por amor, pelo seu grande amor. Porque ele era isso, tudo isso que eu falei aqui, mas ele é amor. Mas ele não soube, né? A questão não é ele não soube, a criatura não soube entender a Deus, e muito menos os princípios estabelecidos por ele para os cumprir, e receber o cumprimento das promessas. Então Deus, para cumprir a sua palavra, ou ele matava todos, ou ele matava um. Aí onde entra a parte que eu e você já morremos. Porque logo se um morreu por todos, todos morreram. Aí eu tive que explicar na igreja, irmãos. Alguns ficam em tempo de morrer de verdade. Por quê? A palavra diz o quê? Que nós fomos todos sepultados com ele. Nós no batismo, ele na sua morte. Então ele ressurgiu ao terceiro dia. Terceiro dia, Jesus ressuscitou, e nós agora, qual foi o nosso sepultamento? Que dia que nós morremos? O dia que nós decidimos não estar mais no mundo e nem servir mais ao mundo, mas andar em novidade de vida. Por isso nós optamos por confessar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e para testificar e confirmar isso, nós passamos pelo batismo nas águas. Então, quer dizer, sepultar é baptizem, uma palavra que é origina do grego, baptizem, que significa sepultar, que significa ocultar, esconder. Então, quer dizer, quando eu passo pelo batismo nas águas, eu estou sendo sepultado, eu estou sendo ocultado, eu estou sendo escondido, mas agora lavado e remido, agora com desejo de mudança de vida, eu vou ressurgir das águas, agora como novidade, para andar em novidade de vida. E o versículo 17 desse capítulo diz assim: e assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na nossa vida. Por isso agora, nós morremos com ele, um morreu por todos, logo todos morreram, mas todos nós fomos ressuscitados com Cristo para andarmos em novidade de vida com Cristo Jesus.
Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Então, quer dizer, e assim é que se alguém está em Cristo, é nova criatura agora, já ficou velho, já ficou para trás a vida do pecado, já ficou para trás a vida de que levávamos antes que de conhecermos a Cristo, o tempo da ignorância, já ficou para trás. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E mais, olha só, vou esticar aqui o versículo 15. Ele morreu por todos, versículo 15 agora, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Aleluia! E mais, versículo 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Misericórdia, é isso, gente. Fala para mim. Eu gostaria de ouvir que alguém falasse assim: eu não conheço ninguém que vive segundo a carne. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E nos últimos tempos não precisa ir longe para procurar alguém que vive segundo a carne. Não é? Então, o apóstolo está dizendo assim, quem dera se fosse. Ele disse assim, olha, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quem dera que fosse assim. Mas, logo em seguida, ele disse assim, olha só. Contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Ou seja, talvez conheçamos, talvez devemos conhecer alguém que ainda vive segundo a carne, mas aqui a palavra está dizendo o quê? Olha, ainda que também tenhamos conhecido, e como, não é? Mas ele disse assim, mas, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Isso aconteceu comigo. Eu acho que aconteceu com a maioria de nós, com vocês. Eu conheci a Cristo segundo a carne. Um dia que a vida estava toda errada, toda do avesso, toda de cabeça para baixo, e eu pensava que eu era o cara. E vivia segundo a carne. Mas eu conheci a Cristo neste momento, porque era um momento crucial, era um momento necessário para eu ter o desejo agora alcançado pelo Espírito Santo, para eu ter o desejo de conhecer, estar mais próximo de Cristo. Então eu vivia segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, hoje, não é? Não conhecemos mais deste modo e temos que buscar que isso, ou o modo segundo a carne, seja desativado. E que nós possamos passar a andar agora, como o versículo 17 deste mesmo capítulo, né? Que nós possamos buscar, que nós possamos buscar não viver mais segundo a carne. E a palavra do Senhor diz isso é fato e é verdade, né? A palavra diz assim, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto ele vai colher. O que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Então, que nós possamos trabalhar para a nossa salvação. E o importante é isso, né? Porque aqui fala assim que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Então, eu vou viver para Cristo. Eu vou me apresentar todos os dias a Cristo. Eu vou fazer a vontade dele. E assim, nós vamos
de glória em glória, como nós lemos no início do texto, caminhando de glória em glória e para a glória do Senhor, nós vamos vencer, vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém, queridos?